Paz e graça, povo de Deus. Jesus abençoe a vida de vocês. Amém, meus irmãos. Tudo na santa paz do Senhor. Glória a Deus. Mais um dia, mais uma semana que se inicia para a glória de Deus. Que o Senhor renove as nossas forças nesta noite. Que o Senhor possa nos sustentar nesta noite. Que nesta noite o Senhor Jesus possa visitar o teu lar, a tua vida, a tua saúde. Que Ele venha te dar tudo aquilo que você tem buscado da parte dEle. Eu não sei como é que tu tem perseverado em Deus, buscado da parte do Senhor, mas continua perseverando no Senhor. A palavra de Deus diz que a gente tem que perseverar até o fim. A palavra de Deus diz que todo aquele que perseverar até o fim vai ver a glória de Deus, né? Então persevere até o fim, porque quando chegar naquele dia, o Senhor, o teu nome vai permanecer no livro da vida e você vai ter acesso às vestes brancas que o Senhor vai te dar. Então, quando o Senhor diz persevera até o fim, é enfrentando tudo que você tiver que enfrentar na presença de Deus, servindo a Ele, obedecendo a Ele. Não importa as lutas, não importa o que tu passa, o que tu enfrenta, o que tu sente, mas que você continua perseverando na presença de Deus, por amor a Cristo, por amor à tua salvação. Viver a Cristo, né, é padecer pelo nome dele. Então, que você persevere até o fim, para que quando chegar naquele dia, o teu nome esteja lá no livro da vida, para que o Senhor não risque o teu nome do livro da vida. Glória a Deus, né? Mais uma palavra, que o Senhor continue falando conosco através da palavra, que nesta noite a palavra do Senhor venha falar contigo, que nesta noite a palavra de Deus venha ser resposta para a tua oração, ou um despertar, né? Para você ir mais para Deus, buscar mais dele, né? Fazer mais a vontade dele. Amém? Glória a Deus. Eu estou com a Bíblia aberta aqui em Joel capítulo 2, onde a palavra do Senhor diz assim: E o Senhor levanta a sua voz diante do exército, porque muitíssimos são os seus atares, seus arraiais, porque poderoso, executado é a sua palavra. Porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, a quem o poderá sofrer. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei vós a mim, todos os vossos coração, de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com planto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Convertei vós ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benevolência, e se arrepender do mal. Quem sabe se voltará-se a arrepender e deixará após a si uma bênção em oferta de manjares. Oh glórias! A palavra de Deus é um despertar, é um ensinamento para nós a cada dia, meus irmãos. O Senhor, muitas vezes, Ele fala conosco, né? Para que Ele esteja no nosso meio, para que a gente possa ver o trabalhar de Deus em nós, naquilo que a gente busca, né? Da parte dEle. Temos que abrir mão de muitas coisas, temos que nos arrepender de muitas coisas, temos que andar na verdade com Deus. Não adianta a gente ir para Deus por ir, né? Falar, chamar, clamar o nome dele, sem ser do coração, sem ser com verdade, porque muitas vezes Deus quer fazer algo na minha vida e na tua, mas a gente vai para Deus assim, né? De qualquer jeito, talvez até sem fé, desacreditando que Deus vai fazer aquilo. Deus, ele fala que Ele nos dá a oportunidade dele estar no nosso meio, fazendo algo nas nossas vidas, quando a gente se arrepende, né? Quando a gente chega para Ele e lança diante dele aquilo, né, que a gente faz de errado. Deus, ele nos dá, ele é paciente, ele é tardio, ele é misericordioso, né? Ele vê quando a gente está errando, quando a gente permanece no erro. Ele nos dá a oportunidade de se arrepender, de voltar para Ele, de andar nos caminhos de verdade, de fazer a vontade dEle. Ele quer que a gente se converta a Ele,
né? Ele não quer que a gente permaneça no erro, pecando, fazendo coisas erradas, porque ele quer estar no nosso meio, ele quer estar operando, ele quer estar curando, quer estar fazendo coisas para nós, né? Mas muitas vezes o erro, a desobediência, o pecado, né, não deixa Deus agir nas nossas vidas. Então a palavra de Deus, ela sempre, né, fala, ela nos ensina. Deus sempre ensina para nós através da palavra que para Ele estar no nosso meio, para Ele fazer algo nas nossas vidas, para a gente ver as maravilhas dEle, né? Ver o poder dEle operar em nós. A gente tem que todos os dias, meus irmãos, ir para o Senhor, rasgar o coração diante do Senhor, ser sincero, né? Falar com Ele, né? Porque Ele tem tido misericórdia de nós. Ai, se não fosse a misericórdia do Senhor, ai, se a gente vivesse, meu irmão, no Velho Testamento, né? Na vida passada, as coisas era bem pior para nós, né? Hoje a gente vive pela graça, pela misericórdia de Deus. Então Deus vê que muitas vezes a gente está errando, está pecando, clama a Ele, chama por Ele, pede as coisas a Ele, mas quando a gente permanece no erro, na desobediência, no pecado, Deus ele não faz, ele não trabalha nas nossas vidas. Enquanto a gente não vai para ele, enquanto a gente não se arrepende, enquanto a gente não rasga o nosso coração perante o Senhor. E o Senhor diz que ele sempre está falando de arrependimento. Por que não vai para ele? Por que não se arrepende? Por que não se converte? Por que não vive no caminho dele de verdade? Né? Por que não obedece a ele? Para que ele possa trabalhar nas nossas vidas, para que ele possa nos conceder aquilo que vamos para ele, colocar nas mãos dele, buscar da parte dele. Às vezes a gente quer mudança, a gente quer que Deus age em uma situação, quer que Deus faz algo nas nossas vidas, mas a gente não se posiciona com o Senhor, não está alinhado na verdade de Deus, na obediência, né? Está nos caminhos do Senhor, mas está errando, está pecando, e Deus não faz nada. E aqui Deus fala que não é, né, para você se converter de todo o vosso coração, com jejum, né? Com choro, com planto. Deus ele quer que você vá para você rasgar o seu coração, meu irmão, chegar diante de Deus e se humilhar diante dele, se arrepender, para que ele possa trabalhar na tua vida, fazer algo por você. Deus ele aqui ele fala que não é para você rasgar suas vestes, é para você rasgar o seu coração. Deus, ele quando ele fala, porque muitos vão para Deus falar, questionar, orar, mas não está com o coração sincero diante de Deus. E aí nada ele faz, aí não vê o operar de Deus na tua vida. Se você é servo de Deus, está errando, está pecando, se arrependa, vá para o Senhor, porque Ele quer, Ele é misericordioso, Ele tem misericórdia de você, Ele só está esperando você se arrepender, se converter de verdade, obedecer a Ele, para Ele começar a trabalhar na tua vida. Muitas vezes você diz que serve a Deus, mas você não está obedecendo de verdade. Muitas vezes você já orou não sei quantas vezes pedindo algo a Deus, e você não viu o agir de Deus. Por quê? Você não quer se converter, você não quer se livrar, limpar dos seus maus caminhos, você não quer deixar hábitos velhos que carrega com você, coisas erradas que você ainda continua fazendo, continua praticando, e o Senhor tem paciência, o Senhor é benevolência, o Senhor é tardio, o Senhor é misericordioso, Ele é compassivo, Ele tem toda essa paciência contigo, Ele quer fazer algo na tua vida. Muitas vezes Ele quer te abençoar, Ele quer te curar, mas você não quer se converter dos seus maus caminhos. Então se converta dos seus maus caminhos. Larga o que não presta de lado, se converta ao Senhor, se limpa desse caminho errado, tira essas coisas que não é para estar mais contigo, mesmo servindo a Deus, você ainda está com manias, você ainda está carregando coisas do passado, você ainda está no meio de pecado, você ainda está praticando pecado, e o Senhor só está te observando, o Senhor só está esperando você se limpar, sair do mau caminho, das coisas erradas, ir para Ele, rasgar o coração, se converter a Ele, para que Ele possa fazer algo na tua vida. Que adianta a gente dizer que serve a Deus,
mas não chega, não é sincero diante do Senhor, não tem uma vida de verdade com Deus, não tem uma vida de obediência, não tem uma vida de sinceridade, não faz as coisas corretamente, não se limpa do pecado, não se afasta do pecado, e Deus só te observando, Deus só mandando você se converter, Deus só te dando a oportunidade de ir para Ele rasgar o coração, entregar aquilo que você não pode, aquilo que você faz de errado, que só Ele pode te tirar, só Ele pode te limpar, mas para isso você tem que ir para Deus, para isso você tem que depender desse poder, para que Ele possa trabalhar na tua vida, para que Ele possa te limpar desses pecados, dessas coisas que não prestam, dessas coisas que ainda está contigo que não é para estar mais. E Deus está te dando mais uma oportunidade, Ele está falando com você, Ele quer estar no teu meio, mas você diz que está com Ele, mas está fazendo coisas, está praticando coisas. Você diz que está no meio de Deus, mas aonde Deus está aí nesse meio, nessas coisas que está fazendo? Se Deus manda você se converter, se limpar dos pecados, rasgar o coração para Ele, é igual o Deus da direção. Muitas vezes, meu irmão, a gente quer uma cura da parte de Deus. O Senhor, através da palavra, Ele quer estar no nosso meio para fazer, né, as maravilhas dele nas nossas vidas, os milagres, as curas, entregar as bênçãos. Mas Deus, Ele não vai fazer nada, Ele não vai entregar bênção, Ele não vai curar enquanto você estiver errando, enquanto você estiver pecando. Deus, Ele vai entrar na tua situação, Ele vai mudar a tua situação quando tu se converter, quando você se arrepender, quando você andar corretamente, obedecer a Ele, como Ele fala através da palavra. Você quer um milagre de Deus, mas você não faz a tua parte. Você quer que Deus esteja no teu meio, na tua casa, mas você não se comporta como homem e mulher de Deus. Você não é uma pessoa que está obedecendo ao Senhor. Você está dentro da sua casa, clamando a Deus, não rasga teu coração para Ele, não é sincero com Ele e permanece no mesmo erro, no mesmo pecado, fazendo as coisas erradas. Você tá enfermo, você precisa de uma cura do Senhor, mas você não se ajuda, você não se esforça. Deus, Ele te dá a direção, Ele fala que quer te curar, Ele te ensina os meios ali de você se cuidar. Você não se cuida, você passa ano, entra ano com a mesma enfermidade e Deus só esperando você se endireitar, se posicionar como filha, como serva, para Ele agir. Tudo em excesso é pecado diante dos olhos de Deus. A gente tem que cuidar, Deus faz a parte dele nas nossas vidas e a gente faz a nossa. Qual é a nossa? O nosso obedecer a Deus. Porque tudo em excesso, tudo em exagero é pecado. Você cuida do seu corpo. Você tem que cuidar da sua saúde, do seu corpo. Deus te dá livramento, Deus te protege. Deus é contigo, mas também tu tem que fazer a tua parte. Tu tá enferma, mas também você não tem um posicionamento. Você não quer obedecer aquilo que Deus já falou. Você não se ajuda. E aí você quer ir para Deus o tempo todo. Meu Deus, eu quero ser curada. Meu Deus, quando é que minha cura chega? Mas aí Deus está te observando, Deus está mandando você se posicionar, Deus está mandando você se consertar, Deus está mandando você parar de cometer aquele mesmo erro que você comete todo dia, porque Ele, muitas vezes, Ele quer te dar cura, Ele quer estar no meio aí da tua situação, Ele quer te curar. Mas imagine, meu irmão, que Deus às vezes já falou contigo, fique na posição, permaneça na obediência. Qual é a obediência? Se Deus falou para você, não coma demais, porque o teu corpo é morada do Espírito Santo. Cuide do teu corpo, porque se teu corpo estiver bem, a tua saúde vai bem. Aí Deus, cada vez mais, Deus vai estar te ajudando, te dando força, cuidando de você, te renovando. Aí tu ouve uma direção. Ali você está com uma enfermidade vamos dizer, de comer demais. A palavra de Deus que diz que comer demais é pecado, é gula. E Deus aqui ensina. Aí você vai se acabar, comer até... Aí você vai e fica obeso.
Aí você já não aguenta fazer as coisas. Aí você começa a clamar a Deus, pedindo a Deus para um milagre, porque as doenças começam a vir, as enfermidades começam a aparecer, e você não obedece a palavra de Deus. Você acha que você todo dia orando, você todo dia falando com Deus, acha que a vida com Deus é só isso, mas não é. Ou é obediência, você aí não obedeceu, você não seguiu aquilo que Deus te falou, não obedeceu a palavra de Deus, você foi além daquilo que você deveria fazer. Aí depois que o negócio tá feio, aí você vai clamar, suplicar a Deus por aquele milagre. Aí Deus vai até te cura dessas enfermidades devido à tua gula. Aí tu é curada, Deus te levanta, Deus te dá saúde, aí depois você faz tudo de novo. E aí como é que tu quer que Deus esteja no meio de uma situação? E Deus aqui o tempo todo Deus fala: convertei vós a mim de todo o vosso coração, isso com jejum e com choro. Vá para Deus, minha irmã, aquilo que você não pode fazer, aquilo que você não consegue, aquilo que você não tem força, Deus ele dá. Basta a gente se render aos pés do Senhor. Tem coisas, minhas irmãs, que é difícil mesmo para nós, mas se a gente chegar diante de Deus, eu vou abrir um propósito, eu vou fazer um propósito com Deus. Eu vou tirar esse excesso disso. Todo dia ali você ora em cima daquilo, Deus faz, mas você tem que se ajudar. É por isso que a palavra de Deus ele sempre fala que ele quer estar no meio do povo dele, ele quer operar maravilha, mas o povo desobedece, o povo não obedece, o povo não serve a Deus de verdade, o povo só quer abrir a boca para chamar de Deus, para querer as coisas de Deus, mas não rasga o seu coração. E Deus nesta noite está falando para mim e para você, ele não quer que eu e você rasgue as nossas vestes, porque as nossas vestes não quer dizer nada para Deus, ele quer ouvir daqui de dentro arrependimento, conserto, né? Ele quer que a gente vá para ele, rasgar o coração de verdade, falar a verdade para ele, se humilhar diante dele, pedir o socorro dele, pedir direção a ele, pedir força a ele, pedir tudo aquilo que a gente não pode, e só ele pode nos ajudar. Mas para isso a gente tem que se arrepender, a gente tem que parar de cometer os mesmos erros, a gente tem que tirar coisas de nós que não presta, que desagrada a Deus, que não provém de Deus. A gente temos que estar alinhado com o Senhor, na verdade dele, para que a gente possa ver o milagre, para que a gente possa ver o agir, para que a gente possa ver Deus trabalhar nas nossas vidas. Às vezes a gente chega e diz: ah, eu quero, meu Deus, uma mudança na minha casa, eu quero uma mudança na minha família, mas a gente não toma uma posição, a gente não tira certos hábitos, a gente não para de fazer certas coisas, permanece com os mesmos erros, cometendo os mesmos pecados, e Deus não age quando a gente está errando, está no pecado. Deus ele só age quando a gente se arrepende, quando a gente chega para ele de verdade e fala: Senhor, a partir de hoje eu não quero mais isso, eu não faço mais isso, a partir de hoje eu vou obedecer ao Senhor, eu vou me render aos teus pés, a partir de hoje eu vou ser obediente à tua palavra, ao Senhor. Aí Deus começa a entrar na tua casa, Deus começa a agir na tua vida, Deus começa a te dar direção, Deus começa a te dar força. Mas aí você tem que estar todos os dias persistindo no Senhor, orando a Ele por aquilo que tu não consegue. Quando vier a vontade de fazer aquilo de errado, não, eu tenho que permanecer na verdade de Deus, porque se eu continuar nesse caminho, continuar fazendo essas coisas erradas, eu não vou ver o operar de Deus, eu não vou ver o agir de Deus na minha casa. É tomar uma posição, é ficar na posição que o Senhor quer, é ser um filho, uma filha obediente, é se converter ao Senhor de verdade, é ir para Deus com sinceridade, é clamar diante de Deus, é jejuar em cima daquilo que tu quer, é buscar da parte de Deus, porque enquanto a gente estiver na obediência, Deus está nas nossas vidas, Ele está nos ajudando, Ele está provendo, Ele está curando, Ele está abençoando.
Mas quando Deus vê desobediência, minha irmã, enquanto a gente não se... Deus não vai nos consertar enquanto a gente permanecer desobedecendo a Ele, ainda que esteja servindo a Ele. Enquanto não obedecer, não ter conserto, as coisas não acontecem. E aí você vai questionar, você vai falar, e você vai dizer, eu sirvo a Deus há tanto tempo, eu ando nos caminhos do Senhor há tanto tempo, meu Deus, eu nunca vi o Senhor fazer nada na minha vida, meu Deus, nada acontece. Mas o Senhor diz que quer que você rasgue o teu coração, não as vestes. Não adianta chegar diante do Senhor, faça isso, eu clamo, eu creio, eu tenho fé, mas você não está obedecendo. Deus, ele não age na desobediência na vida de ninguém. Enquanto não se aprumar, enquanto não ir para o prumo dele, enquanto não obedecer a ele, enquanto não fazer a vontade dele, ele não opera na vida daqueles que desobedecem. Se você lê o livro, se você lê a Bíblia, e você vai ver quantas coisas Deus quer que o povo se conserte para ele agir. Quanto o povo, ele quer que o povo se arrependa, o quanto ele quer agir no meio das pessoas, mas as pessoas não estão clamando a ele com coração, o povo não está indo para ele com choro, o povo não está indo para ele com jejum, o povo não está indo para ele com sinceridade. Quantos aí diz que serve a Deus, mas não tem uma vida de verdade com Deus? Quantos diz que faz para Deus, mas não tem uma vida de verdade com Deus? Não tem o coração voltado para o Senhor, não obedece ao Senhor. Quantos prega a palavra de Deus, mas não vive uma vida com Deus? Não tem uma vida de Deus com Deus, não tem nada de Deus, só faz falar, mas o coração está longe. Não chega diante de Deus, não rasga o seu coração, não tem uma intimidade, não tem uma vida de verdade com o Senhor. E a gente não vê o operar de Deus na vida daquela pessoa, na casa daquela pessoa, né? A gente não vê mudança naquela pessoa, porque aquela pessoa, ela não é totalmente, né, convertida ao Senhor. Ela só diz que é. Ela diz que é crente, ela diz que ora, ela diz que clama, mas ela não rasga o seu coração de verdade para o Senhor. Ela não é uma serva verdadeiramente de Deus. Ela não clama a Deus de verdade. Ela não obedece à palavra de Deus, ela não segue os mandamentos do Senhor. Eu conheço uma pessoa que ela já é serva de Deus, acho que lá seus 40 anos. É por isso que tempo não quer dizer nada para Deus, se você não andar na obediência com Ele, se você não andar na verdade com Ele, se você não fizer a vontade dEle. Tempo não quer dizer nada para Deus, se essa pessoa for desse jeito. Então não adianta ela servir a Deus 40 anos. Mas quando a gente vai falar de Deus, ela não tem nada. Nada de Deus ali para falar, não sai nada de Deus ali dela, não sai a presença, não sai o Espírito Santo, não sai uma palavra que edifica, não sai uma palavra profética, não sai uma palavra de fé, não sai nada da boca daquela criatura, não sai nada. Às vezes é só murmuração, às vezes está há 40 anos capengando com a mesma enfermidade, sentindo as mesmas dores, porque vai para a igreja, vai de manhã, vai de tarde, vai de noite, atrás da cura, atrás de um milagre, mas não tem uma vida de verdade com Deus, não tem uma intimidade, não tem uma busca verdadeiramente com o Senhor. Minha irmã, qual é uma pessoa que tem uma vida de verdade com Deus, que obedece à palavra, que obedece a Deus, que seja obediente, que Deus vai permanecer, deixar a vida toda sofrendo com algo? Deus não deixa. Chega uma hora, chega o tempo dele que ele cessa, que ele tira qualquer situação na vida do servo de Deus, aquele que ora, aquele que busca Deus de verdade, aquele que tem uma vida de verdade com o Senhor, que serve a Ele de verdade. De verdade, é sozinho e no meio de outras pessoas que têm a mesma vida com Deus. Tanto faz estar sozinho como com outras pessoas. Qual é esse que passa por uma luta, por uma peleja, por uma enfermidade, que Deus não entra ali naquela situação e não faz e não muda? Muda, meu irmão. Deus não deixa
aquele que obedece, aquele que serve a Ele de verdade, perecer por muito tempo, sofrer por muito tempo com algo. Deus permite ali, mas chega o tempo certo, Deus cessa, Deus dá vitória, Deus dá cura, Deus opera. Mas quando a gente se converte ao Senhor, se arrepende das coisas erradas, volta para o Senhor, serve a Ele de verdade, aí sim, Ele entra, Ele tá, Ele faz no nosso meio, né? E glória a Deus por isso. Não adianta, minha irmã, eu estar aqui pregando a palavra de Deus para vocês ouvir, se alimentar do que está recebendo agora e depois não clamar a Deus. Vocês têm que ouvir aqui o que Deus está falando com vocês através da palavra. E acabando aqui a pregação, a live, vocês ir falar com Deus, vocês ir ter uma vida de verdade com Deus, chegar a descer teu joelho, ser dependente dele, né? Ouvir dele, clamar para ele, receber dele, ter uma vida de verdade com ele. A palavra aqui é de Deus, a palavra aqui é direcionada para nós, é palavra de conserto, palavra de arrependimento, né? Deus dizendo que está no nosso meio, que quer fazer algo para nós, para que a gente se conserte, para que a gente se arrependa, para que a gente fique na posição que Ele quer, para Ele poder operar o milagre em nós. Mas não basta só eu pregar aqui para vocês, não basta só a palavra aqui estar falando para cada um, basta que cada um aqui que receber de Deus hoje, ir para Deus, né? Ter mais um tempo com Deus, ter mais um tempo de oração, um tempo de busca, ter uma vida de verdade com o Senhor. Não adianta você se alimentar aqui desta palavra, dizer que está recebendo, que tomou posse, mas se você, dentro de você, você não tem uma vida com Deus, você não busca Deus. Porque se você ouvir aqui e você não e tomar posse, e você não praticar e não obedecer o que a palavra está dizendo, nada aqui vai adiantar. Nada vai adiantar você ouvir minha pregação, a pregação de outra pessoa, ouvir algo de outra pessoa de Deus, se você não tiver uma vida com Deus, se você não praticar a verdade de Deus. Então nada adianta. O que eu vou falar aqui não vai te alimentar. Só vai ser um paliativo que eu estou dizendo agora. Mas Deus tem alimento para você. Deus tem cura para você. Deus tem milagre para você. Deus tem salvação para você. Deus tem tudo aquilo para você. Tudo aquilo que você buscar dele, depender dele, obedecer a ele. Não sou eu que vou te dar. Não sou eu que vou te curar. Não sou eu que vou te libertar. Se você não tiver a tua vida com Deus. Se você não se arrepender, eu não posso salvar você apenas por pregar a palavra de Deus. Se você não se arrepender, se você não se consertar, eu não posso, né, liberar, eu não posso te salvar apenas pregando para você. Se você não chegar para Deus e se arrepender, se você chegar para Deus e se consertar e se alinhar na presença dele e obedecer a ele. Aí nada vai adiantar o que você ouve aqui da minha boca, da parte de Deus. Então, que você rasgue o teu coração para o Senhor, porque o Senhor nesta noite está falando. Ele não quer que você vá para Ele por ir, só se lamentar, né? Só falar que ora, só falar que clama, só falar que tem fé. Ele quer que você vá para Ele com verdade, rasgar o teu coração. Ele não quer que você rasgue as tuas vestes, que você se lamente. Ele quer que você vá com sinceridade para Ele. Ele quer que você se achegue a Ele, tenha uma vida de verdade com Ele. Obedeça a Deus, minha irmã, meu irmão. Se chega para o Senhor, chegue para Ele, rasgue o teu coração, seja sincera, sincero diante de Deus e obedeça a palavra. Pratique a palavra de Deus. Pratique a verdade de Deus, porque Deus quer operar na tua vida, Deus quer fazer maravilhas aí contigo, na tua vida e na tua casa e com a tua família. Mas se conserte hoje, fique na posição que o Senhor quer, se endireite, para de fazer as coisas que você fazia de errado, deixe o que você fazia para trás, peça a Deus hoje, rasgue o teu coração pedindo a Ele para te ajudar naquilo que você não pode. Amém? Glória a Deus. A palavra nesta noite falou teu coração, que Jesus continue falando contigo, que Ele continue te abençoando, que a palavra nesta noite venha ter te dado um despertar para que você venha rasgar o teu coração para o Senhor, não tuas vestes. Fica com Deus.